A indexação em data frames, tá? Ela é um pouquinho diferente da série ou do array, porque ele tem duas dimensões, né? Linhas e colunas. Então, nós temos basicamente 5 tipos aqui, né? De fatiamento, ou de indexação, ou de busca, né? Seleção, recorte, como a gente pode achar melhor, de dados dentro de um data frame, tá? Eu subi aqui no ambiente aqueles arquivos que nós usamos para a parte de visualização, tá? Então, já fiz o upload deles aqui, e nós vamos trabalhar com eles. Então, por hora, eu vou carregar esses totais por estado, né, da COVID, para nós podermos trabalhar um pouco os exercícios de localização aqui e seleção. Então, existe esse método, tá? Aí onde nós tivemos dando uma olhada rápida nele ontem, que é o read CSV. O Pandas tem vários outros métodos de ler arquivos estruturados e já transformar em data frames, e nós vamos estudar eles especificamente numa aula. Aqui, basicamente, eu estou chamando esse array, passando para o separador e ponto e vírgula, e já dizendo o nome das colunas, porque a primeira não tem o título, então eu estou colocando aqui para que ele possa já criar bonitinho assim o nosso data frame, tá? Estou usando aqui a função head para trazer apenas as primeiras linhas. Então, vamos lá. Para nós localizarmos linhas dentro de um data frame, isso é muito útil quando eu estou recortando ou fazendo uma operação específica em um determinado data frame. Uma das formas de fazer a localização dessa linha, embora aqui nós tenhamos 27 linhas, tá? Nós podemos chamar diretamente pelo um valor do índice, né? Então, aqui, no data frame, para localizar, né, a linha, eu passo o ponto lock, que ele vai navegar em formas de linha, né? Ou seja, então aqui poderia ser como é que chama? Um alfabético aqui, né? Uma chave alfabética, ele localizaria com o valor alfabético também, tá? Então aqui, def lock 1, ele trouxe para mim exatamente aqui o estado de Goiás e todos os valores do estado de Goiás, ok? Então, se eu chamar aqui iloc, né, que aí eu teria uma pesquisa mais posicional, né, eu posso passar aqui, que eu quero o item 2, tá? O item 2 aqui é o item, né, segundo, perdão, MS, né, chave 2, também pelo valor do índice, né? Na verdade, ele localizou tanto pelo loc 1 e loc, na verdade, pelo valor do índice. Ok? A outra forma, né? Eu saltei a outra forma aqui. Vamos usar as outras formas. Deixa eu ver aqui. Não, deixei as outras formas. Deixa eu adicionar a célula aqui para nós usar as outras formas de localização. Código. Então, nós temos essas 5 formas, né? O lock, né? Ou o label, ou o iloc, passando a localização. Nós temos aqui o fatiamento por range, né? De valores e por vetor booleano. Então, aqui nós vamos fazer aqui, por exemplo, o df lock, o df. Podemos passar aqui, né, o range, 2 pontos, 5. Então, ele retornaria as primeiras 5 linhas, ou se eu quero, né, da 5 à 8ª linha, da 9ª linha, sei lá, eu posso passar, assim como nós fazíamos nas listas, né, eu posso também fazer o fatiamento usando um range aqui, né, como é que chama? De índices, tá ok? Então, de 5 a 9, então ele foi do 5 ao 8, porque é o padrão, né, o último aqui não é incluído. O outro método que nós podemos ver aqui é pelo um vetor booleano, né? Então, ou seja, nós podemos também localizar o conteúdo de um data frame pelo vetor booleano. Então, eu posso fazer assim, ó, né? O filtro vai ser igual, vou colocar aqui, df ponto, opa,
df.casos, né? Maiúsculo, casos, maior que, vou colocar aqui, do que 200 mil. 2, 20 mil, 200 mil. Maior que 200 mil. Nesse caso aqui, quando eu faço isso, eu estou criando um array de booleanos, né? Onde aqueles casos que forem maior que 200 mil vai ficar como true, demais vai ficar false. Então, se eu pegar esse df aqui e passar esse array de booleano nele, né? Esse array, tá? Quero filtro aqui. Se eu passar aqui df, esse array de booleanos, ele vai filtrar e trazer para mim apenas os estados, né, que atendem àquela condição, tá? Então, eu posso fazer assim, criando um array de filtro e passando ele aqui dentro para localizar minhas linhas, ou eu posso fazer isso diretamente dentro do próprio colchete, né? Eu posso pegar essa condição aqui toda e, assim como eu fazia nos arrays, fazer dentro daqui do colchete, tá? Então, eu quero df e vou passar a condição aqui dentro, tá? Opa, com df sobrando aqui. df, abre colchete, df, 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 abre colchetes, df, ok. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Isso aqui vai retornar um array de booleanos e que vai filtrar automaticamente o meu data frame. Ok? E a outra forma de fazê-lo, aqui nós vimos, aqui, lock, isso aqui, booleano, e esse aqui, se você passar o nome de uma coluna, né, ele vai trazer aquela coluna especificamente, ele não estaria filtrando linhas, né? Então, se nós passarmos, deixa eu pegar aqui, apenas assim, né, df, e passar aqui dentro o nome da coluna, ele vai filtrar, né, apenas os dados daquela coluna especificamente, retornando aqui essa série. Quanto a essas formas de indexar e pegar resultados dentro de um data frame, tá? A gente acaba fazendo isso de diversas formas, né? Combinando isso de diversas formas, tá? Então, é possível fazer, como aqui, né? Eu trazer a coluna. Então, quando eu faço isso aqui, eu trago uma coluna só, mas eu posso fazer, né? Uma operação df. Nesse modo, onde eu estou fazendo aqui um filtro de linhas, em seguida fazendo um filtro das colunas que são de meu interesse, tá? Então, aqui eu posso fazer dessa maneira, ou você pode fazer de forma invertida, tá? Ok? Você pode trazer a coluna e depois aplicar o filtro, tá? Então, aqui, ó, quando eu faço essa primeira parte, eu estou retornando todas as colunas do data frame, mas apenas as linhas que atendem essa condição. Quando eu passo o segundo colchete, ele vai, dentro do resultado, selecionar apenas as colunas de interesse. Agora, se eu quero fazer o filtro e em cima da coluna, trazendo primeiro a coluna, depois o filtro, você pode também fazê-lo, tá? Então, aqui, se eu fizer df.casos, né? df
casos. Ele vai me trazer a coluna toda, e aí você pode fazer localizações dentro dessa coluna, né? Eu quero o 0, né? Ok? Então, eu quero o primeiro valor. Não, eu quero os primeiros 10 valores. Tá? Você pode fazer dessa forma. Eu já trouxe a coluna e dentro dela eu estou fazendo a filtragem. Tá ok? Então, aqui eu quero os últimos 10, né? Menos 10, menos 10, usando indexação negativa. Também ele vai pegar os últimos, tá? Se você quiser passar o filtro aqui também, você pode pegar essa condição de filtro e passar. Só que como eu já trouxe aqui a coluna, tá? Deixa eu ver aqui, acho que vai funcionar assim. Eu posso, mesmo usando outra coluna como filtro, tá? Ele também vai trazer, ok? Maior que 300. Você pode tanto refazer os índices das linhas como das colunas, tá? Na parte de colunas, a parte mais, se a gente chamar aqui o DF, tá? Perdão. df.columns, columns. Então, ele tem as colunas nessa ordem aqui, correto? Então, para você organizar ele, mas você quer inverter essas aqui, basta você usar, fazer uma recriação dele, né, e usando uma nova ordem das colunas, tá? Então, um exemplo aqui, o DF2, perdão, o DF2, por exemplo, eu poderia setar nele mesmo, vou deixar 2 só para vocês verem a diferença. Ele é igual ao DF, só que eu vou inverter aqui óbitos primeiro, tá? Ok? Perdão. Só um minutinho. Quando eu quero várias colunas, eu tenho que passar não como assim. Eu tenho que passar 2 colchetes para ele entender que é uma lista de colunas, tá? Desculpa. Tá ok? O índice, ele pode ser ordenado. Você pode ordenar ele, tá? E depois de você ordenar ele, você dá um reset no índice, tá? Então, aqui, vamos fazer um exemplo aqui. F.sort value, né? Ok? A igual casos, ok? E você quer em ordem decrescente, o maior para o menor. Ascending igual false. F3. É DF3 aqui. Então, aqui ele ordenou do maior para o menor, mas o índice mudou de posição, certo? Aqui você pode falar um df3.reset, tá? O index, ok? Deixa eu ver aqui. Ele tem um in place, que aí ele não precisa... Ele vai fazer naquele mesmo lugar, entendeu? Ele não vai precisar criar um novo data frame, tá? Então, aqui eu posso colocar in place igual true, para ele fazer direto dentro do data frame. True. E eu posso passar um drop, porque senão essa coluna que está aqui, esse índice atual vai virar uma coluna, tá? E aí eu vou passar o drop igual true, para ele deletar essa antiga, tá bom?
ok? Essa estrutura do DataFrame ela é muito legal, ela é muito flexível, dá para fazer muita coisa boa com isso aqui.